Graças a paz, irmãos, amém? Boa noite. Não sei se você já jantou quando você veio, mas eu estou com fome depois de sair daqui comer alguma coisa, né? O pastor também, né? Bom, mas nessa noite, eu gostaria de falar sobre algo que Deus tem falado comigo já há algum tempo. Eu acredito que muitas coisas têm sido ministradas colocando também essa questão em xeque. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês que, na verdade, a nossa vida, ela é afetada por muitas e muitas coisas. Existe uma pesquisa, um estudo que foi feito, que diz que nós somos comandados por 2 cérebros. Obviamente que os 2 cérebros são entre aspas, nós temos um cérebro só. Mas são comandados por 2 cérebros, o consciente e o inconsciente. Agora, o que me chamou mais atenção nessa pesquisa foi que o nosso consciente, ele é responsável por apenas 5% da nossa capacidade cognitiva, da nossa capacidade de pensar. Os outros responsáveis são 95%, é responsável pelo nosso subconsciente, é que é responsável por isso. Então, às vezes, a gente acha que a gente está tomando uma decisão de uma forma tão racional, olhando aquela situação, e, na verdade, somente 5% é exatamente daquilo que nós estamos vendo. 95% é do nosso inconsciente. E tem uma outra pesquisa também bastante interessante, que mostra que 70% do nosso tempo, que o nosso cérebro gasta, é repetindo memória. Olha que coisa interessante, 70% do nosso tempo a gente gasta, o nosso cérebro fica trabalhando só para repetir memórias, criando cenários que nós consideramos como cenários perfeitos. Então isso me chamou a atenção, porque é um sinal que o nosso cérebro, a gente acha que ele está em todo o tempo trabalhando com coisas novas, e não que isso não seja verídico, mas, na verdade, a maior parte do tempo, nós estamos trabalhando com coisas que nós já vivenciamos, com coisas que nós passamos, com situações, com palavras, com N situações em que nós vivemos. E tudo isso que nós vivemos acaba por afetar o nosso coração. Todas essas coisas que estão no nosso consciente, principalmente no nosso inconsciente, acabam por afetar todas as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Mesmo aquela pessoa que nós consideramos mais racional possível. Tem pessoas que são mais emotivas, outras mais racionais. Mas, em média, todos são levados a tomar decisão por 95% de coisas que nós guardamos. E dentro disso, eu gostaria de falar sobre algo que... Pode colocar na tela, por favor. Apaga Josi, apaga essa lâmpada aqui, por favor. Só as primeiras. Isso. Ok, obrigado. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Tudo aquilo que nós recebemos na nossa mente, se nós não cuidarmos, o nosso coração ele fica como uma esponja. Ele acaba absorvendo tudo. E eu gostaria que você abrisse comigo lá no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Versículo 23. Todos acharam? Amém? Vamos lá. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
sobre todas as coisas que se deve guardar, sobre tudo o que você pode guardar na sua vida. A Bíblia está falando para você, guarda o seu coração. Fala para a pessoa que está do seu lado, sobre tudo o que você pode guardar. Guarda o seu coração. Tudo que nós passamos na nossa vida, eles mexem com a forma com que nós acreditamos nas pessoas. Ele mexe com a forma que nós acreditamos na própria vida. E ele também mexe com a forma que nós acreditamos em Deus. E se a gente for parar para analisar, isso é uma realidade na nossa vida. A gente olha para as pessoas que estão do nosso lado, tem pessoas que confiam mais em outras, outras confiam menos. Algumas têm uma vontade enorme de casar, outras não querem saber de casamento na vida. Por quê? Porque, de alguma forma, o coração delas está ferido. O coração delas está machucado. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração. No livro de Números, capítulo 13, versículo 33, diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ali, foi mandado 12 espias, eu acredito que a maioria conhece a história, até tem algumas pregações chamadas síndrome do gafanhoto na internet. Mas foram 12 espias, ali espiaram a terra, 10 voltaram com notícias ruins, e 2 voltaram com notícias boas. Mas uma coisa que me chama a atenção é que 10 pessoas, os 10 espias que voltaram com a notícia ruim, eles acabaram por influenciar todo o povo. Todas as pessoas foram influenciadas por 10 pessoas. 2 pessoas vieram com notícias boas. Eles falaram, não, olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, tem gigantes, não interessa, mas Deus prometeu e nós vamos conquistar. Aí 10 falaram assim, não, nós nos víamos como gafanhotos perto deles. Não tem como conquistar. Não dá. E aí todo o povo foi influenciado por esses 10. Foi influenciado de tal maneira que eles queriam apedrejar Josué e Calebe. Esses camaradas aqui estão doidos. Queriam apedrejar eles. E tem uma coisa interessante, é que a nossa fé, ela não é gerada pela nossa mente, pela nossa consciência. Aí a gente para pensar e a gente lembra de um versículo que diz, fala assim, tá, mas a fé não vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus? Não, então é uma coisa racional. Mas a gente se esquece de olhar ali no contexto, que a Bíblia fala assim, com o coração é que se crê. É com o coração que se crê. E com a boca se confessa. Então, nós cremos em alguma coisa, é com o nosso coração. Mas aí parece um pouco contraditório. Mas deixa eu te falar que não é contraditório. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, enquanto a palavra não desce ao nosso coração, enquanto não cria esse alicerce no nosso coração, não importa o quanto de conhecimento eu tenha, eu não vou acreditar. Eu não vou crer. Eu tenho certeza que não aconteceu só comigo. Eu já passei por situações que eu pensei, mas caramba, mas eu parece que eu acredito nisso. Por que as coisas estão dando errado? Mas a Bíblia não está escrito assim, e aí as coisas parecem que vão dando errado. E na verdade, o que eu não tinha parado para pensar, acredito que com todos é assim, é que na verdade, aquilo ainda não realmente, não firmou no coração. Aquilo não está firmado como uma verdade absoluta. E aí a gente questiona Deus. Quando a gente diz, algumas vezes, né? Ah, mas eu acreditei que eu fui curado e na verdade eu não fui nada, né? Não fui curado nada, eu já imaginava, né? Mas que fé que é essa?
Na verdade, a pessoa sabe que Deus cura, mas na verdade lá dentro não acreditou. Lá no íntimo do seu coração, não creu. Vou falar um pouquinho sobre Davi. Davi, quando foi ali contra Golias, eles tentaram colocar a armadura ali de Saul em Davi, e Davi não dava conta nem de andar, de tão pesada que era, e de tão, provavelmente era uma pessoa pequena, uma pessoa baixa, talvez sem força, sem muita força. Mas Davi, quando chegou ali diante de Golias, o que ele disse? Ele falou, olha, você vem a mim com espada, você vem com um monte de coisas, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A grande diferença não é nem olhar para si. O que eu me pareço? A introspecção, ela é interessante até certo ponto. Quando Davi vai em direção a Golias, ele não foi pensando, a Bíblia diz que Davi era um rapaz bonito, então ele não foi olhando para a sua beleza, né? A minha beleza vai matar Golias. Não, a minha força vai matar Golias. Ele não dava conta nem de carregar a armadura. Golias era um soldado muito bem treinado. Então ele falou assim, não, se fosse espada com espada, ele ia perder. Qual foi a ação de Davi? Falou assim, eu vou a ti em nome do Senhor. O que faz diferença nas nossas vidas não é como as pessoas te veem e nem mesmo como você se vê literalmente, mas é como nós nos vemos aos olhos de Deus. O que faz diferença é eu agir, não, então eu sou filho de Deus, eu vou em qualquer lugar, Deus tem que me proteger de qualquer coisa, Deus tem que fazer isso. Na verdade, o que a gente tem que observar é como Deus me vê. De que forma Deus me enxerga? Eu sou o filho, ok. A Bíblia diz que eu sou o rei e sacerdote, ok. Mas isso vai fazer com que eu pise nas pessoas por eu ser rei e sacerdote dos céus? Não. Como Deus me vê? Qual é o meu papel diante de Deus com a sociedade, com os meus irmãos, com os meus amigos, com o meu pastor? Isso tudo vem do coração. Todas essas coisas, elas vêm de dentro. A gênese de tudo está no coração. Sobre tudo o que você deve guardar, você precisa guardar o seu coração. E a principal diferença que eu vejo em acreditar em mim, quando a gente ouve aquelas palestras motivacionais, né? Não, você tem que acreditar em você tem que acreditar na sua capacidade, você tem que acreditar em quem você não é só isso, você é mais do que isso. A grande diferença em eu acreditar em mim mesmo e eu acreditar em Deus, é o alicerce que isso provoca. É o alicerce. Porque eu acreditar em mim mesmo, uma pessoa imperfeita, uma pessoa limitada, uma pessoa cheia de defeitos, é como se eu estivesse construindo a minha casa do lado de um barranco. Qualquer momento ele vai desmoronar. Agora, quando eu acredito em Deus, o Deus que é o Todo-Poderoso, o Onisciente, aquele que é perfeito, a Bíblia diz que quando eu confio nele, eu estou construindo a minha casa sobre a rocha. E a Bíblia diz que ela é inabalável. Então, aonde está o meu coração? Será que o meu coração ele está confiando em mim? Será que ele está confiando nas pessoas? Ou será que ele está confiando em Deus? E eu digo isso porque nós temos falado muito sobre a questão da fé. Sabe, ter fé é mais do que acreditar em Deus. É mais do que vir aos cultos. Ter fé é mais do que eu estar aqui tocando teclado. Eu fazer um solo legal ali na guitarra, fazer modulação de voz aqui,
fazer uma virada legal na bateria e falar assim, glória a Deus. Ou uma vez eu lembro que eu fui num show, e aí o cara fez um solo muito massa na guitarra. Aí depois ele ficou apontando para o céu e tal, apontando para o céu. Acreditar em Deus é mais do que isso. Colocar a nossa confiança em Deus, colocar no nosso coração a nossa esperança em Deus, é mais do que fazer isso e levantar a mão para o céu, é mais do que chorar, é mais do que qualquer uma dessas coisas. Colocar a nossa confiança em Deus é quando Deus falar para a gente, olha, pode ir matar Golias que eu estou com você. E aí eu vou e mato Golias e a glória vai para Deus. Não adianta eu querer ir matar Golias esperando a glória para mim. Golias não vai morrer, Golias vai me vencer. E eu corro um grande risco ainda de falar, não, eu vou em nome de Deus. Mas se a glória não é para Deus, Golias vai me vencer. E o grande risco é eu acabar questionando Deus por um erro meu. Por uma motivação errada minha. E motivação é algo interessante. Porque motivação é a junção de duas palavras bem simples. O que motiva a nossa ação. Algo bem simples. O que me motiva a estar aqui em cima? O que me motiva a tocar? O que te motiva a estudar? Será que de repente alguém falou para você que você não conseguiria? Será que de repente por causa dos seus pais ou por causa de amigos? Sabe, o que tem motivado o seu dia a dia? O que tem te motivado? Será que o que tem te motivado a vir aqui aos cultos é somente receber algo das mãos de Deus? Porque se a minha motivação for somente essa, eu posso até receber o milagre. Deus pode até fazer. Mas o que vai acontecer depois? A consequência disso vai ser o quê? Abe Uber disse uma frase bem interessante. Ele disse assim, se uma igreja não cresce, a última coisa que ela deveria fazer é uma campanha para crescer. Porque todo organismo saudável cresce naturalmente. Se a nossa célula não cresce, a última coisa que a gente tem que fazer é alguma coisa para ela crescer. Se ela não cresce, existe algo de errado dentro do coração das pessoas. A Júcia falou isso no primeiro culto. Falou, olha, se as pessoas não evangelizam naturalmente, então tem alguma coisa de errado. Se as pessoas precisam ser mandadas evangelizar, peraí, mas Jesus nunca mandou ninguém evangelizar. O evangelho por si só, a Bíblia fala, Jesus quando subiu, ele falou assim, olha, eu atrairei todos a mim. É Jesus que atrai, não é a gente. Então, e a igreja, nós cremos que é um organismo vivo. Até as células são chamadas de células porque nós entendemos que é um organismo vivo. Que ela se reproduz. E se ela se reproduzir como sendo algo artificial, então o que a gente vai estar fazendo é enchendo cadeiras de pessoas. E aí é perigoso daqui a um tempo, né? Vamos supor que todo mundo começasse a fazer isso. Aí daqui a um tempo o que aconteceria é que a estatística de que 70% das pessoas que vêm aos cultos não são convertidas, ela aumentaria para 75%, 80%, 85%. A grande pergunta é, que ganho o reino está tendo? O reino dos céus está ganhando com o quê? É engraçado, porque às vezes o que as pessoas elas querem é falar assim, não, para mim eu quero crescer espiritualmente, né? Mas elas pensam que crescer espiritualmente é vir pregar. É se tornar líder de célula, é se tornar discipulador. Crescer espiritualmente não é isso. Crescer espiritualmente é consequência. Ser líder de célula, ser discipulador, pregar,
nem todos foram chamados para estar aqui, mas isso tudo é como consequência na nossa vida. Aquele que estuda medicina, um dia ele vai ser médico. É consequência, o cargo. Aquele que estuda engenharia, um dia vai se tornar um engenheiro. É consequência do que ele estudou. Enquanto nós não entendermos isso, a gente vai continuar lutando para crescer espiritualmente e, na verdade, a nossa luta, nós vamos estar batendo no vento. Nós vamos estar batendo no vento, porque nós estamos com a motivação errada, tentando alcançar uma coisa que não é ruim, que é uma coisa boa, mas da forma errada. Uma das coisas que é até meio irônico isso, mas uma das coisas que Jesus mais combateu, ou talvez a coisa que ele mais combateu, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. O que ele mais combateu quando ele esteve em carne na terra, não foi o pecado. O que ele mais combateu foi o religiosismo, foi a religiosidade das pessoas. E a ironia, ela está exatamente em que essas pessoas, que eram os fariseus, eles oravam, eles jejuavam, eles conheciam as Escrituras, e Jesus estava combatendo eles. Jesus, ele não falava palavras duras para as pessoas que vinham ali cheias de pecado, cheias de imundícia na vida. Jesus olhava para os fariseus e falava: gente, vocês são hipócritas, vocês são presunçosos, vocês são egoístas, vocês são orgulhosos, vocês são prepotentes. O que Jesus mais condenou foi isso. Então eu quero dizer para você, ler a Bíblia, orar, buscar a Deus, tudo isso é importantíssimo. Mas a questão não é só o que eu faço, mas por que eu faço. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou buscando a Deus? Para que eu vou querer matar Golias? Eu vou querer matar Golias para quê? Para me casar com a filha do rei? Porque essa era uma recompensa de quem matava Golias, de quem se colocava nessa situação. Davi depois foi e se casou. Mas para que eu estou indo lá? Será que é para matar Golias para depois me casar com a filha do rei? Será que é para eu ter riquezas? Ou será que eu vou lá em nome do Senhor dos Exércitos? Eu vou lá para que Ele seja glorificado? O que está motivando o meu coração? O que tem motivado o seu coração? Você quer crescer espiritualmente por quê? Porque você quer mais de Deus ou porque de repente você quer mostrar para as pessoas que você conhece mais de Bíblia? Ou de repente para chegar e falar assim: não, o que você vai fazer hoje à noite? Não, hoje à noite eu vou orar, né? Eu vou orar, vou ficar até as 4 da manhã, fiz um compromisso com Deus de ficar até as 4 da manhã. Mas a ideia, na verdade, é se mostrar que vai ficar até as 4 da manhã, não é que vai orar até as 4. Então, quando você for fazer alguma coisa, ainda que seja uma coisa boa, Mateus 6, ele diz assim que, olha, quando você for dar esmolas, não façam para ser vistos, porque se vocês fizerem para ser vistos, vocês não vão ganhar nada de Deus. E dar esmola é uma coisa boa. Dar esmola é algo bom, é agradável a Deus. A Bíblia diz que isso agrada a Deus. Mas por que eu faço? O que está me motivando a fazer? Porque se eu fizer para ser visto, então eu não vou ganhar nada de Deus. Não posso esperar absolutamente nada de Deus. 1 Coríntios 10, 31, texto também bastante conhecido. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo
para a glória de Deus. Esse texto, ele tem duas ações, que é fazer o quê e fazer para quê. Por quê? Quer dizer, quer comais, quer bebais, ou façai qualquer outra coisa. Isso é fazer uma coisa. E a segunda coisa é, fazer para quê? Façais isso tudo. Façam todas as coisas para a glória de Deus. Jesus, quando ele falou assim, olha, tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Nós não podemos achar que aquilo que nós fazemos, ou melhor, nós não podemos querer um retorno daquilo. A Bíblia, quando fala de esmola, fala assim, olha, vocês não vão ganhar nada dos céus, vocês não vão ganhar nada do Pai, porque vocês já receberam. Vocês já receberam a honra ali dos homens. Então vocês não precisam de mais nada de Deus. Agora façam para não ser visto. Façam porque vocês querem fazer. Façam porque querem agradar a Deus. Mas não façam para ser vistos. E aí vem uma pergunta. Por que nós lideramos? Por que nós estudamos? Quem aqui ainda é solteiro? Levante o braço aí, por favor. Não vou profetizar na sua vida não, tá? De repente você não está querendo casar. Você que é solteiro, eu creio que você quer casar, né? Eu creio que você quer casar. Mas a pergunta é, por que você quer casar? Por que você quer casar? E essa pergunta de por que eu estou fazendo o que estou fazendo, ela é tão importante quanto o que eu devo fazer. Eu chegar para Deus e falar, Deus, o que eu preciso fazer amanhã? Aí Deus fala, olha, amanhã você vai fazer isso, isso e isso. Essa pergunta do o que eu tenho que fazer, ela é tão importante quanto eu me perguntar por que eu vou fazer isso. Não é questionando Deus, é questionando o meu coração. Eu não pergunto o porquê para questionar a Deus. Eu pergunto o porquê para questionar a minha motivação. Eu lembro de uma frase que diz assim que Deus, ele não se deixa enganar por pessoas que fazem o que é certo, o que é bom, aquilo que é excelente, mas com as motivações erradas. Não importa se aquilo que eu faço é bom, a minha motivação também precisa ser boa. Gustavo falou antes da questão do dízimo. Não é chegar aqui e dar o dízimo, mas o porquê eu estou dando? Será que eu venho aqui só para me mostrar para os outros que eu estou dando também o dízimo? Ou porque eu estou ofertando? Esses tempos eu falei sobre crise, e uma coisa que não deu tempo de falar, mas a crise, ela existe para mudar a nós. A crise, ela só mostra que nós não tivemos a capacidade de mudar quando tudo estava mudando. A crise, ela só vai mostrar isso. Se nós conseguíssemos ouvir a Deus, se nós conseguíssemos obedecer a Deus, nós não entraríamos em crise. Preste atenção, nós não entraríamos em crise. E eu vou explicar o motivo. Só entra em crise quem está no caminho errado. Só entra em crise quem está com a motivação errada. E aí você pode falar assim, mas o Brasil todo está em crise, como é que você vai falar que você não entra em crise?
Uma coisa diferente é eu passar pela crise, a outra é eu estar em crise. A outra é eu entrar em crise. Quem está no caminho certo, com as motivações certas, passa pela crise, mas nunca entra em crise. Eu vou falar de novo para isso gravar para você. Quem está no caminho certo, com as motivações certas, ele passa pela crise, mas ele nunca vai entrar em crise. Nunca. Eu tenho como provar isso para vocês. Falar assim, não, então me prova, né? Então vamos lá, vamos provar. José. José é o camarada que, talvez depois de Jó, né? É o camarada que a gente fala assim, não, esse camarada ele vai desistir da vida, ele vai se suicidar, não tem outra alternativa. O cara foi traído pelos irmãos. O cara foi vendido como escravo. Lá vendido como escravo, ele estava se dando bem, aí de repente estava tomando conta ali das coisas de Potifar, de repente a mulher de Potifar tenta agarrar ele, e ele fala não, 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 e a mulher arranca a capa, e ele acaba por ser preso novamente. Mas uma coisa que me admira em José, é que você sempre vê ele prosperando. Você não vê ele murmurando, você não vê ele ali reclamando das coisas. É uma pessoa que passou por crises, mas não entrou em crise. E torna a dizer, tudo isso está aqui dentro. Tudo isso está aqui dentro. Na psicologia diz uma coisa que ninguém pode te machucar psicologicamente sem o seu consentimento. Ninguém. Ninguém pode te ferir psicologicamente sem que você consinta com isso. Porque se alguém chegar e me xingar, eu posso guardar aquilo no meu coração e retornar isso com uma forma de raiva, enfim, posso, sei lá, xingar ele de novo, posso, sei lá, bater, não sei, falar mal. Eu escolho a forma como eu recebo as coisas. É você que escolhe. Talvez, eu acredito que todos aqui já tenham passado por problemas, talvez complicados demais. Mas, a forma como você trata com isso é o que faz a diferença. Você pode receber uma coisa ruim. José foi terrivelmente judiado por muitas situações. Torna a dizer, ele não ficou murmurando, ele não ficou chateadinho com os irmãos. Ele não ficou. Ele não ficou com raiva ali, no final ali, falou assim, nós vamos matar todos meus irmãos lá agora. Aí, além disso, ali o faraó teve um sonho, enfim, não vamos falar sobre isso, mas José foi, desvendou o sonho, foi ali, mostrou para o faraó e tal, e falou, beleza, você vai ser governador. Aí o Egito inteiro passou por crise. Menos quem? Só quem não entrou em crise, ele foi José. Só quem não entrou em crise foi as pessoas que ouviram José. Porque eles haviam ouvido a voz de Deus. E quando eu sei o que precisa ser feito, e uma coisa que eu creio, é que Deus não vai me colocar em uma enrascada sem me dar uma saída. Deus nunca vai me colocar em algum lugar onde eu passe por necessidade, sem Ele ter me avisado antes como eu adquirir a provisão. Nunca Deus vai fazer isso. A Bíblia diz que Deus não desampara a gente. Então por que Deus faria? Quando nós estamos andando no caminho, Deus nos manda virar. Deus fala assim, olha, muda de rota, muda para cá, muda para lá. Se nós obedecermos, eu não tenho dúvida de que
aquele lugar é o lugar da paz, é o lugar da provisão. Então por que eu entraria em crise numa situação dessa? Mateus 5,19 diz assim: porque do nosso coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo sai da onde? Do nosso coração. Quando a gente olha para aquilo que Jesus veio fazer, algumas pessoas dizem assim, olha, não, Jesus veio tornar o mandamento mais difícil. Na verdade, não é necessariamente isso. Jesus, ele só veio mostrar que o que ele se preocupa é com o que está aqui dentro. Porque se eu estou bem aqui dentro, se o meu coração é um coração bom, então as minhas atitudes também vão ser boas. Se eu não adultero aqui dentro, então eu também não vou adulterar aqui fora. Se eu não furto aqui dentro, eu também não vou furtar aqui fora. Se eu não minto aqui dentro, então eu também não vou mentir aqui fora. Jesus, ele só veio falar assim, olha, aquilo que sai do coração, aquilo que sai de dentro de você, é isso que faz com que você seja contaminado. E eu falei há pouco também sobre a questão de quem é o centro, quem ou o que é o centro da nossa vida. A Bíblia diz que onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. E aí eu torno a dizer, sabe, o que é o centro da sua vida? O centro da sua vida é o seu tesouro. Mas quem será que é o centro da sua vida? Será que é a sua família? Talvez é seu trabalho, seu namorado, sua esposa, seu esposo. Talvez o dinheiro. Onde que você acha que o diabo vai atacar você? Talvez ele não consiga te ferir, ali literalmente, ele ia ali, mas e se ele ferir o teu tesouro? Se ele conseguir ferir o teu tesouro, então ele também vai ferir o teu coração. E se nós colocarmos o centro da nossa vida em todas, ou em qualquer uma dessas outras coisas que não seja Jesus, tudo isso tende a desmoronar em algum momento. Tudo isso tende a desmoronar em algum momento. Agora, se eu coloco o centro da minha vida em Jesus, o que o diabo pode fazer contra Jesus? Nada. Nós cantamos há pouco que nós confiamos em nosso Deus e em seu eterno amor. E por causa disso nós não vamos ser abalados. Nós não seremos abalados. Porque nós confiamos em Deus. A grande questão é, será que Jesus é o centro? Será que Jesus é o teu tesouro? Porque se ele for o teu tesouro, a Bíblia diz que um homem foi e achou uma pérola de grande valor em um determinado terreno. E a Bíblia diz que aquele terreno não era dele, mas ele vendeu tudo o que ele tinha. Ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele terreno. E a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a isso. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas para nós termos coragem, eu digo coragem porque realmente é uma frase meio forte, de falar que Deus é tudo para mim, eu preciso estar disposto a largar tudo por causa dele.
Eu não posso falar que Deus, que Jesus é tudo para mim se eu não estiver disposto a largar tudo por causa dele. E eu quero falar para você, guarda o teu coração. Mas guarda o teu coração no lugar onde você tenha segurança. E essa segurança nós só conseguimos encontrar em Jesus. Essa segurança de um coração que tem atitudes, que tem as motivações corretas, nós só conseguimos encontrar em Jesus. Ninguém mais pode te dar todas as motivações corretas para você agir na vida que não seja Jesus. Tem uma outra frase que diz que se Jesus não está em primeiro lugar em nossa vida, então todo o resto está fora do lugar. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Feche seus olhos. Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Deus, como nós ouvimos antes, ó Pai, que o Senhor deu o que o Senhor tinha de melhor. O Senhor não deu qualquer coisa. Deus, o Senhor não deu nenhum anjo qualquer, ó Pai. O Senhor não deu talvez um querubim, mas o Senhor deu o que o Senhor tinha de melhor. Deus, e nós sabemos, ó Pai, que o que nós temos de melhor, ó Pai, é o nosso coração. A Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, deseja, o Senhor quer o nosso coração. Deus, que nenhuma atitude, que nenhum mandamento, ó Deus, seja pesado demais para nós, e para que isso ocorra, ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que precisa existir, ó Deus, um prazer no Senhor. Ó Deus, precisa existir uma centralização no Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nada mais será pesado, nada mais será difícil. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, nos ajuda, ó Deus, a colocar o nosso coração no lugar certo, a colocar, ó Pai, a nossa motivação, ó Pai, com as coisas, no lugar certo. Nós queremos, ó Pai, o desejo do nosso coração, ó Deus, é que a nossa motivação, ó Pai, seja a motivação correta, ó Deus, para fazer, seja lá o que for, como a Tua palavra diz, ó Deus, se for comer, se for beber, Deus, se for fazer qualquer outra coisa, se for liderar célula, Deus, se for pregar a Tua palavra, nós queremos fazer, ó Deus, com que todas as coisas sejam secundárias, ó Pai, e que o Senhor seja a prioridade. Deus, a palavra diz, ó Pai, que o Senhor nos honraria, mas também diz que não é para que nós procuremos a honra. Tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor nos honra. Deus, nós desejamos, ó Pai, que o nosso coração, que no nosso coração nada mais, ó Pai, nada mais, ó Pai, venha nos satisfazer a não ser o Senhor. O Senhor é o nosso bem maior. O Senhor, ó Pai, é o nosso prazer maior. Ó Deus, e isso nos basta. Isso nos basta, ó Deus, para que a nossa vida seja completa. Para que nós tenhamos alegria, ó Pai, de viver no nosso dia a dia. Para que nós tenhamos, ó Pai, alegria, ó Pai, em liderar. Ó Pai, isso nos basta. Ó Deus, eu peço ao Senhor, ó Deus, que isso seja, ó Pai. Que isso seja, ó Pai, no coração de cada pessoa que está aqui. Ó Pai, que não seja algo fantasioso ou algo mentiroso. Ó Deus, ou uma hipocrisia. Ó Deus, mas que no nosso coração, ó Deus, as motivações sempre sejam corretas. Pai, em nome de Jesus.
Eu gostaria de saber se nessa noite existe alguém que gostaria de receber a Jesus. Alguém que gostaria de entregar o seu coração a Jesus. Alguém que gostaria de receber Jesus em seu coração. Falando: Jesus, eu quero te receber em minha vida como meu Senhor e o meu Salvador. Eu gostaria que você levantasse seu braço como um sinal. Eu gostaria que você levantasse seu braço. Nós sempre falamos aqui, isso não é para que você se torne crente. Sabe, isso não é para que você se torne membro, ó Pai, de uma igreja. Amém, pode baixar o braço. A intenção não é que você comece a seguir os 10 mandamentos, não é isso. A palavra de Deus diz para que nós venhamos até Ele como nós estamos. Se alguém for fazer alguma coisa na sua vida, esse alguém é Jesus. Se alguém precisar mudar alguma coisa na sua vida, esse alguém é Jesus. Não somos nós, não é a igreja que manda você fazer alguma coisa ou desfazer. É Jesus que manda. E é Jesus quem vai fazer a obra. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida? Levante seu braço. Há mais alguém? Levante seu braço como um sinal. Gostaria que você ficasse com seus olhos fechados. Eu gostaria de pedir para que essas pessoas que levantaram os seus braços viessem até aqui à frente. Eu gostaria só de orar com você.